facada de Adélio, do Jair Bolsonaro, talvez tenha sido o fato político mais relevante da década para o Brasil e talvez para o mundo, porque ele ajudou a implantar no país uma mudança política radical, trazendo para o poder pessoas ligadas às milícias, ao fundamentalismo religioso mais anacrônico, com reflexos em todos os quadrantes aí do planeta. Aí, veja o caso do meio ambiente, veja as investidas do Itamaraty, veja o carnaval que estão aprontando na América Latina, né? Então, é um fato da maior relevância, é um fato político da maior relevância. E, no entanto, uma falta de vontade de cobertura da mídia muito grande. Você tem duas hipóteses para esse caso do Adélio. A hipótese aceita pela Polícia Federal, pela mídia, é de um sujeito desequilibrado que cometeu um ato de desatino. E você tem uma outra hipótese, que vamos tentar entender um pouco aqui para não ficar numa teoria conspiratória rasteira, a de que foi um ato planejado visando criar um fato político para tornar irreversível a eleição do Bolsonaro. Então, digamos o seguinte, por quê? Porque o Bolsonaro, ele andava de colete à prova de bala. Então, o assassino aí, o candidato a terrorista aí, ele vai com uma faca e tentaria enfiar no presidente, haveria uma operação militar rápida lá, como houve efetivamente, para isolar ele. O Bolsonaro seria conduzido para um hospital, depois levado para São Paulo, onde já estava agendado uma cirurgia no estômago, de um câncer no estômago. Essa é a versão. Essa versão esbarra em alguns problemas. O primeiro, em dois hospitais sérios que vão até Juiz de Fora tentar acudir Bolsonaro, o Sírio-Libanês e o Albert Einstein. Se bem que o Albert Einstein, o novo presidente, um médico conhecido aí nos últimos nos últimos tempos, se tornou um bolsonarista aí que depõe contra a colônia judaica em São Paulo, né? Então, uma versão, digamos, paralela é de que houve um acidente de percurso, ou seja, a faca resvalou para uma dobra aí dessa couraça aí do Bolsonaro, ferindo mais superficialmente. São duas hipóteses aí. Quais são os pontos que chamam a atenção? O primeiro ponto, antes do atentado, a ida desse senhor aí, o que deu a facada, até Santa Catarina para visitar um clube de tiro em que praticava tiro-alvo lá o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro. Aí você fala, poxa, um sujeito quase limítrofe pelo que se diz dele, pelas conclusões da polícia, pelas fotos da polícia, a troco de quê? Como que ele consegue localizar um clube de tiro onde vai o filho do presidente da República e a troco de quê ele vai até lá? Então você tem uma hipótese benevolente, é que ele conseguiu essa informação e foi até lá por curiosidade, para como é louco não precisa justificar nada, né? E a outra hipótese é que ele foi lá planejar de alguma forma o atentado. O segundo ponto, a ida desse sujeito à Câmara Federal para visitar um parlamentar do PSOL. Depois se descobriu que ele não tinha relação nenhuma do PSOL. Qual que é a lógica disso? Aí você tem a versão benevolente. Não, ele tinha alguma afinidade com o PSOL, que aparentemente não tinha. E você tem a versão mais consistente. Ele foi lá para tentar criar um vínculo entre o futuro atentado e o PSOL. Terceiro ponto, os advogados que correm a Juiz de Fora imediatamente. Vão de jatinho para Juiz de Fora imediatamente. E qual que é a função dos advogados? Manter ele totalmente blindado da imprensa. Não se deu entrevista. Logo depois do atentado, você tem lá os seguranças que seguram ele lá imediatamente e os advogados criam a blindagem total. Daí vem aquela dúvida, mas quem que bancou os advogados? Duas hipóteses, ou três hipóteses. A hipótese ventilada é que foram fiéis de uma igreja que ele frequentava. Não bate. Se fosse isso, seriam identificados os fiéis. Não tem outra conversa. A segunda hipótese é que seriam pessoas que estariam planejando a morte do Bolsonaro. Não bate também. Não bate também. Ninguém seria tão poderoso assim a ponto de blindar até hoje essa versão. E a terceira hipótese é que seria o pessoal do Bolsonaro que não queria que a verdade viesse à tona. Eles poderiam criar duas versões aí para o caso. Uma versão conspiratória de que grupos de esquerda aí estão por trás do atentado.
Mas essa hipótese é complexa, porque teria que envolver mais pessoas, mais circunstâncias, ficaria muito mais vulnerável a ser desarmada aí por levantamentos dos fatos. E a hipótese que acabou ficando aí é essa, que o sujeito era um maluco aí, maluco não tem explicação, morre o caso por aí. Entra o quarto fato, Polícia Federal. A Polícia Federal investiga e conclui que foi um crime individual, e esse crime individual foi praticado por um sujeito quase limítrofe aí. Daí o Bolsonaro esbraveja, isso não é verdade, eu quero saber quem está por trás. Gente, a Polícia Federal obedece ao Sérgio Moro. Vocês lembram o que aconteceu no Rio de Janeiro com o coitado do porteiro, que havia deposto que o sujeito lá envolvido no crime da Marielle tinha entrado no condomínio e pedido o telefone da casa do Bolsonaro. A Polícia Federal foi em 2 tempos lá, prende, ameaça o sujeito, faz o sujeito mudar a versão. Ou seja, nós temos uma Polícia Federal hoje manipulada pelo Sérgio Moro. E tem um Ministério Público Federal da mesma maneira. Então, digamos, é factível a Polícia Federal, se tivesse efetivamente, não descobrir quem estava por trás dos advogados que foram acudir o Adésio. Não tem lógica. Respeito às prerrogativas profissionais de advogado. Sérgio Moro, isso não bate. Então, a probabilidade maior é o seguinte: não querem que se saia a verdadeira intenção do Adésio aí quando cometeu o atentado. E mais coisas ainda. Você se lembra do Fernando Francischini, esse delegado aí que é ligadíssimo a Bolsonaro, é o principal bolsonarista aí no Congresso, ligado também a parte mais barra pesada da Polícia Federal. Ele entrou com uma ação para impedir que o Adélio desse entrevistas. Então, são muitos fatos aí simultâneos. Pode ser que tudo tenha sido realmente o que a Polícia Federal diz aí, que foi um atentado aí de um cara limítrofe. Mas são muitos pontos em aberto para que essa versão prospere. Tem coisas aí efetivamente. Tem coisas, muitas indagações que não foram respondidas. Aí, e uma falta de vontade da mídia de investigar, que Deus que me livre, hein? Isso aí seria, nem para o antigo prêmio Nobel, seria para um prêmio Pulitzer levantar essa história. Mas é uma falta de vontade muito grande. Mas mais cedo ou mais tarde aparece esse caso novamente, que foi o fato político, repito, mais importante da década. Eu diria até mais importante da história do Brasil aí, porque abriu espaço para as milícias assumirem o poder.